Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. E hoje vamos começar uma série, o primeiro de 3, que vamos falar sobre a escravidão no Brasil, certo? Toca a vinheta. É isso aí, vamos falar da escravidão, mais especificamente a escravidão no Brasil. Quem é brasileiro não pode falar que a escravidão está distante de você, pois somos um país de história relativamente recente e a escravidão ainda está em nossa sociedade, está em nossa economia, está em nossa cultura, está impregnado em nosso ser. Então, se você algum dia já viveu em sociedade, já frequentou uma escola, você teve contato com a questão da escravidão no Brasil. E é esse o assunto que nós vamos iniciar na aula de hoje, certo? Primeiramente, precisamos entender que a escravidão é algo ainda muito atual, considerada como raiz latente da formação da sociedade brasileira e da questão social, nascida principalmente no início do Brasil colônia. No Brasil colônia, quem trabalhava, quem desenvolvia, quem movimentava a economia aqui em terras brasileiras eram os escravos, escravos traficados, povos africanos traficados para o Brasil colônia e também índios que eram capturados e alguns eles conseguiam impor a escravidão e acabavam ali junto também com os negros, mas é evidente que o negro foi a grande maioria de mão de obra escrava nessas terras. Então, vamos começar dessa origem da formação do povo brasileiro e junto ali essa escravidão que vai estar nessa mistura no decorrer do tempo. Considerando a escravidão como raiz latente, não se pode dizer que ela se encerrou de vez com a abolição da escravidão em 1888. Seus reflexos, suas raízes ainda estão presentes em sociedades e são sentidos por muitas pessoas em condição análoga à escravidão, assim como diversas outras questões, religião, desigualdades, homem e mulher, classes sociais, políticas, econômicas, ideológicas, entre outras. Então, na sociedade atual, na sociedade contemporânea, ainda falamos de escravidão. E ainda falamos de condições análogas à escravidão. De pessoas que o trabalho não serve para dignificar a condição humana, mas para degradar. Então, a condição do indivíduo trabalhador hoje colocada ainda na condição de escravidão, análoga à escravidão. É por isso que a escravidão é um ramo de investigação da sociedade do trabalho no Brasil, ainda mais na atualidade. No Brasil hoje, dentro do direito do trabalho, se investiga, se debruça muito sobre esse tema, que é a escravidão contemporânea. Então, é um tema tão sério que foi incorporado pelo direito do trabalho e muito investigado, que são os trabalhadores que trabalham em condições análogas à escravidão. Então, tivemos essa origem e transportamos conosco a característica da escravidão. Nos estudos de história, muitas vezes aprendemos sobre o colonialismo, as idades média e moderna e assim sucessivamente. Mas esquecemos de analisar com bastante cuidado muitos aspectos que estão por trás do mercantilismo, do capitalismo, como a mercantilização da vida, a desumanidade com que seres humanos, os escravos, por exemplo, eram tratados, ou seja, deixamos de compreender como se deu a exploração do ser humano como base de lucro máximo. O homem foi deixando de compreender, de entender, ao longo da história humana, construindo a base da exploração humana. O homem é explorado, dependendo da época, um tipo de exploração, um grau de escravidão. E hoje está aberto o debate, você está convidado a participar dele, que é falar de condições análogas à escravidão, a escravidão contemporânea.
Na contemporaneidade, ainda há escravidão. Sempre houve, mas agora com formas e estruturas diferentes. A pobreza, a falta de oportunidades, as falsas promessas de uma vida melhor fazem com que as pessoas sejam conquistadas por outras para serem exploradas, com jornadas de trabalho excessivas e péssimas condições de trabalho. O que chamamos de condição análoga a escravo, prevista inclusive no artigo 149 do Código Penal. Dessa forma, vale a pena identificar os principais pontos mais relevantes da escravidão, voltados ao trabalho no Brasil. Dessa forma, é importante analisar a escravidão no Brasil. A escravidão que vai desde o Brasil colônia até a escravidão na contemporaneidade. Precisamos debruçar para estudar as raízes da escravidão no Brasil. Raízes essas, infelizmente, pertinentes até os dias atuais. Por isso, devemos nos debruçar, como já falado, para encontrar saída para estes males, no caso, este mal do passado, que está no presente, e vamos tentar eliminar a escravidão do futuro. E para isso te convido para mais 2 outros vídeos. O Escravidão no Brasil, Colônia, Função, Economia e a Escravidão no Brasil, Colônia, enquanto sociedade. Então vamos falar da escravidão no Brasil focado na economia e falar da escravidão no Brasil focado na sociedade. É isso aí, espero ter ajudado, forte abraço e até o próximo.